Você sente de verdade gratidão pela vida? Você se apropria dessa gratidão? Olá, Essência em Escuta. Eu me chamo Dani Tezzoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E minha voz está aqui hoje para se conectar com a sua. A minha voz está aqui hoje conectada à sua, para que a gente possa também se escutar, expressar essa voz e aprender a se escutar, a se perceber. Essa voz que clama dentro de cada um, essa voz que sabe o caminho, essa voz que no fundo, é a nossa essência, a essência que somos, que já é grata por natureza, mas que com o tempo a gente esquece disso, a gente aprende mais a reclamar, a gente aprende mais a olhar para o que falta do que para o que já tem, na verdade, do que para o que já é. Então hoje, neste vídeo em que eu trago uma leitura de algum trecho de livro, eu senti de trazer essa semana, né, no vídeo de segunda-feira mesmo, apesar de ter sorteado uma carta de um oráculo, eu intencionei para que fosse uma carta para que a gente exercitasse mais ainda a gratidão. E foi muito, assim, surpreendente, muito sincrônico a carta que foi colocada, assim, que apareceu, né, colocada, que o universo colocou aqui pra gente, para que a gente pudesse nos conectar com a gratidão. Então, quem ainda não acessou o vídeo, acesse o vídeo da última segunda-feira. E hoje eu vou continuar, para quem assistiu o último vídeo de segunda, eu vou continuar a leitura sobre gratidão, né, não a leitura, trazer uma leitura para que a gente possa sentir um pouco mais, além de entender racionalmente, mas entender com a alma, o que é viver a gratidão? A gente fala tanto da gratidão. E aí eu senti de trazer os princípios do Reiki, né? Para quem não sabe, eu também sou reikiana. E eu lembrei muito de um dos princípios. O Reiki tem 5 princípios. E um dos princípios é o só por hoje a gente vivenciar algo. Só por hoje não se zangue, só por hoje não se preocupe, seja gentil e honesto no seu trabalho. E um deles é seja grato. E o interessante é que a hora que eu estava lembrando disso, uma das conclusões que eu tive, até quando eu estava fazendo o Reiki, né, aprendendo, me conectando com essa energia, é que quando eu comecei a exercitar esses 5 princípios todos os dias, quando eu começava pela gratidão, foi uma percepção minha, tá? Depois vocês podem aqui, até reikianos, quiserem colocar. Quando eu começava a exercitar a gratidão, se eu começasse pela gratidão, os outros princípios vinham junto. Se eu começasse a lembrar o não se preocupe, eu ia passando pelos outros princípios. Mas quando eu começava com a gratidão, parecia que os outros princípios já vinham junto. Eu não precisava me esforçar a me conectar com os demais princípios. E aí eu fui percebendo que o exercício da gratidão, a gente se apropriar da gratidão e sentir ela de verdade, com a alma, com a essência que nós somos, todo o resto flui. A nossa vibração se eleva, tudo flui. A abundância, a gente manifesta abundância, prosperidade, tudo flui. E aí eu percebo o desafio que é, porque a gente desaprende, parece, a ser o que a gente é e a ser grato por isso. Acho que ser grato é já ser o que a gente é, sem ficar se preocupando se vai agradar, se vai desagradar. Enfim, então eu vou ler aqui o trecho, um trechinho, são 2 parágrafos que eu separei do livro Reiki Universal, do Johnny DeCarli, tá? É o livro que até hoje eu sigo para fazer as minhas práticas de Reiki, sempre estou lendo. Então, é um livro que eu indico aqui. Normalmente, para quem faz as aulas de Reiki, assim, não vou dizer a maioria, né? Eu estou falando do Reiki do Usui, tá? Estou falando dele mesmo, que é o Reiki tradicional, acho que é essa palavra que eu posso usar aqui. Tem uma outra palavra que agora eu não me lembro. E então é um livro muito interessante para entender melhor sobre o Reiki para quem faz, né, se aprofundar. Então eu vou ler 2 parágrafos desse livro que está nessa edição aqui na página 73, que é o princípio expresse sua gratidão, ou seja grato. A gratidão é a mais bela flor que brota da alma. Palavras de gratidão são doces de se escutar e difíceis de pronunciar. São como joias raras que não estamos acostumados a usar. Daí ser este provavelmente o princípio mais difícil de seguir.
Ele considera aqui dos 5 princípios, pelo que a gente leu aqui agora, o mais difícil de seguir. Quando nos colocamos permanentemente em atitude de gratidão, sentimos-nos gratos não apenas pelo que recebemos, mas pelo que somos e sabemos. Começamos a atrair magneticamente a abundância e nada mais nos faltará. A gratidão nos coloca em sintonia com o princípio da abundância. Viver em estado de gratidão é viver em abundância, que é nossa condição natural. É o primeiro passo para tornar a vida um campo de colheitas abundantes. Não sei se eu preciso falar mais alguma coisa, que eu acho que está muito claro aqui. Mas eu vou fazer alguns comentários. A gratidão nos coloca em sintonia com a abundância, com o princípio da abundância. Viver em estado de gratidão é viver em abundância, que é a nossa condição natural. Como eu acabei de falar para vocês, a gratidão, ela nos conecta à essência que nós somos. Então, e ele coloca aqui que a gratidão nos conecta com a abundância, que é o nosso estado natural. Então, a gente pode pensar assim, se eu sou abundância, se a abundância é meu estado natural, não me falta nada. Vocês percebam isso? Não me falta nada. O que na sua mente te diz que falta? Por que você tem a sensação de falta? O que eu considero muitas vezes, que eu só tenho a sensação de falta, porque eu ainda vou reformular. O que eu considero é que eu sinto a sensação de falta quando eu ainda não sou o que eu sou. Ou melhor, eu não reconheço o que eu sou. Ser o que eu sou o tempo inteiro. Mas eu não reconheço isso. Eu não me aproprio do que eu sou. Eu não sei o que eu sou. E aí eu fico perdida, né? Sabe quando a gente fala assim, todo mundo fala assim, eu tô num vazio, minha vida perdeu o sentido. Eu já trouxe aqui no canal, né? Eu falo pra trazer aqui pra gente que o sentido é você. Você não tem que buscar sentido, porque o sentido já é você. E muitas vezes, quando a gente sente essa perda de sentido, é porque a gente não sabe o que a gente é. A gente se identifica com o ego, se identifica com as coisas, e a gente vai percebendo que nós não somos essas coisas, nós não somos nosso ego, que a gente vai conquistando coisas materiais ou outras coisas em si, que a gente percebe que nós não somos isso. E aí, na hora que a gente conclui que a gente não é aquilo, fica um vazio. Mas eu sou o que então? E aí vem a sensação de vazio existencial, que nada preenche. Porque o vazio existencial é para nos mostrar que a gente não é nada do que é externo, que a gente não é nada do que a gente acredita que a gente é, da identidade que foi criada desde que a gente nasceu. Nós somos o que sente tudo isso. E a gente precisa virar o olhar para isso. E aí entra a essência em escuta, é você se perceber, você se escutar. Então, ao virar esse olhar para a gente, ao sentir esse vazio, quando eu senti esse vazio de forma muito profunda no meu processo de autoconhecimento, e eu fiquei mergulhada nele um tempo, que em um determinado momento eu virei isso que eu falei para vocês, a lente para mim, virei a percepção para mim, e pensei assim, espera aí, eu estou no vazio, parece que eu estou num lugar escuro que eu não encontro nada, mas tem uma coisa assim nesse lugar escuro, eu estou ali, e eu estou ali sentindo esse escuro. Então esse escuro não é vazio, nesse escuro tem eu. Nesse vazio, é um vazio que não é tão vazio assim, porque tem eu. E aí quando eu comecei, puxa, tem eu. Tem eu. E quem sou eu? E aí começa a aprofundar no autoconhecimento. Quem sou eu? Considerar que eu já não sou aquilo que eu acreditava que eu era. Quem sou eu de verdade? E aí, a partir do momento que você começa a se perceber, se escutar, você percebe que esse vazio é totalmente cheio de você, do que você é. E exercitar a gratidão nesse contexto nos auxilia a lembrar que nós estamos sempre ali sentindo tudo, por mais que as coisas pareçam sem sentido. Nós estamos ali, você está ali sentindo tudo. Se tem você sentindo tudo, já tem tudo. Já tem tudo. Então essa é a mensagem que eu vou deixar pra gente aqui hoje.
para você, para mim como uma lembrança e como um reforço, porque eu ainda tenho as crenças de que eu preciso agradar algumas vezes, ainda aparecem essas crenças, de que ainda me falta algo. Essa semana passada mesmo, eu tive uns lampejos disso, e isso vai vir, viu, gente? Essas sensações, essas crenças vão vir, mas você se apropriar delas de uma tal maneira, conhecendo-as, que você não vai deixar elas te direcionar, você vai dar uma direção a elas, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou acolhendo a sensação, sim, mas estou dizendo para elas, mas tem eu sentindo tudo isso. E se apegar a mim. Apegar a mim. Me tocar nessa sensação de vazio. E agradecer por me sentir. Agradecer pela oportunidade de me escutar. Então eu hoje aproveito para agradecer por simplesmente ser. E sendo aqui com vocês, neste instante, neste infinito, neste instante atemporal. Para você que está vendo esse vídeo agora, nessa semana, hoje é o vídeo de quarta-feira, que essa restante dessa semana seja de um recomeço com muita gratidão, uma gratidão que você vai olhar de uma outra maneira daqui para frente agora. Uma gratidão, por exemplo, que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá o barulho da empresa aqui perto da minha casa, porque eu estou na área da minha casa. Grata por estar aqui, eu adoro esse ambiente que eu estou aqui, com as minhas plantas. Grata por isso, mesmo tendo esses ruídos, que eu acredito que vocês estão ouvindo, mas um pouco mais baixo do que eu. O ruído dos carros, que eu moro perto de uma rua bastante movimentada. Esses ruídos, grata inclusive pelos ruídos, porque esses ruídos me ajudam a me desidentificar. Eu não sou isso. O que eu sou diante de tanto ruído? Grata por tudo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E assim sou grata por tudo. Sou grata por ser o que sou. Sou grata pela minha conexão com o ser que você é. Se tudo isso ressoou com você, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também precisam exercitar a gratidão, mesmo diante de tudo que está acontecendo externamente, dos ruídos, das coisas que gostamos, que não gostamos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também nos comentários o que esse vídeo mais marcou em você, o que esse vídeo chamou mais atenção, ou até o que esse vídeo mais te incomodou, o que essas palavras talvez mais te incomodaram, ou o que mais te auxiliou, o que mais ressoou com você. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho, seja grata a ela, confie nela e se escute. Até um próximo vídeo.